Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos resolver com vocês algumas questões de cálculo, onde nessas questões a gente vai ter que lançar mão das propriedades de derivação, tá certo? Então assim, a gente tem que relembrar as propriedades de derivação, né? Para a gente poder resolver algumas questões aqui nessa aula de hoje. Então vamos lá, a primeira questão está aqui, ó. Então vou ler com vocês aqui, ó. A primeira questão, questão número 1, ó. Seja f a função dada por f de x igual a raiz quadrada de x. Aí ele fala para você assim, ó, minha pergunta, ó, determine, essa aqui é a pergunta, ó, determine a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto 1 e f de 1, tá certo? Então eu vou apresentar aqui para vocês a resolução, tá bom? Então vamos lá então, ó. Resolução, ok? Então, ó, o que ele pediu para você encontrar? Ele deu para você uma função f de x qualquer, essa função que é o determinado comportamento no gráfico, né? Aí ele fala assim, ó, determine a equação da reta normal ao gráfico. Então, vamos lá, gente. Qual que é a equação da reta? A gente tem a herança lá da geometria analítica, né? Que mostra pra gente que uma das maneiras de encontrar a equação de uma reta é assim, ó. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então, para você encontrar a reta, você tem que ter um ponto qualquer, que vai ser definido aqui por x0 e y0, e você tem que ter o coeficiente angular dessa reta, tá certo? Então, ó, o ponto tá fácil, ó. Vamos lá, ó. O x0, quanto que vale o meu x0? Aqui o x0, ó, o x0 é igual a 1, tá aqui a primeira coordenada. Beleza, então eu já conheço aqui o x0. Tá faltando quem também, ó? O y0. Ó, como que eu faço para encontrar o y0? O y0 é a imagem da função naquele ponto do domínio, ou seja, o f de x0. A minha função ali é definida por raiz quadrada de x. Então vai ser raiz quadrada de quem? De x0. Quanto que vale o x0 aqui? O x0 vale 1. Quanto é que vale a raiz quadrada de 1? Vale 1. Beleza, então eu já tenho aqui o meu y0. O y0 vale 1. Agora, eu preciso encontrar o m, que é o coeficiente angular. Só que detalhe, gente, o m vai ser o coeficiente angular da reta normal. Ou seja, reta normal é aquela reta perpendicular à reta tangente. Então, primeiro eu preciso encontrar o coeficiente angular da reta tangente e depois eu uso a propriedade que o produto dos dois é menos 1 para encontrar o coeficiente angular da reta normal. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que encontrar o m. Gente, quem que é o m? O m é o coeficiente angular da reta tangente. Como que eu calculo o m? Simples, ó. O m é a própria derivada da minha função. Então, como a função que eu conheço está aqui escrita, eu tenho que calcular primeiro então essa derivada. Ó, eu já não vou mais calcular a derivada usando o limite, eu vou calcular a derivada aqui usando as propriedades, tá bom? Então vamos lá, quem que é a minha função aqui? Ó? A minha função aqui não é raiz quadrada de x? Como é que eu faço então para derivar essa função? Ó, a raiz quadrada de x é na realidade uma função polinomial. Na realidade, a raiz quadrada é o expoente meio, tá certo? Como o x aqui, como a raiz de x pode ser escrita assim, olha só, eu vou usar aquela propriedade 2 lá, né, que nós apresentamos para vocês, que é a propriedade das funções polinomiais. Então vamos lá, como é que eu faço para derivar isso aqui? Vamos lá? O expoente é meio, traz aqui o expoente multiplicando, ó, meio, que multiplica x elevado a meio, aí você vai lá no expoente e subtrai em uma unidade, tá certo? Então vai ficar assim, o meu coeficiente angular aqui, ó, m é igual ó, a meio, que multiplica x. Quanto que vale esse expoente, gente? Ó, meio menos 1. Meio menos 1 não é menos meio? Meio menos 1 é menos meio. Então ficou assim, tá certo? Eu posso reescrever isso dessa forma, ó. Meio que multiplica x elevado a meio seria a mesma coisa que 1 sobre 2 que multiplica, ó, 1 sobre x elevado agora a mais meio. Ficou isso, tá certo? Então isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por quanto? Por 2 raiz de x. Beleza! Então quer dizer que a derivada da minha função, que é dada por raiz de x, a derivada de raiz de x é isso aqui, ó. É 1 dividido por 2, que multiplica o quê? Raiz de x, tá certo?
Ó, agora, se eu tenho, então, isso aqui, e eu conheço, no caso aqui, o meu x, que vai ser o x0, eu já vou calcular, então, aqui a derivada da minha função. Então, a derivada da minha função vai ser igual a 1 dividido por 2 raiz de x0. Então, é 1 dividido por 2 vezes. Quanto que vale aqui, gente, o x0? Aqui o x0 vale 1, né? Então, vai ficar o quê? Aqui 1. Então, quanto que dá a minha derivada aqui? Ó, vai ser meio, tá certo? Então, ó, a derivada aqui, ó, é m igual a meio. Beleza, então eu já tenho o coeficiente angular. Só que é o seguinte, ó, esse coeficiente angular aqui, m igual a meio, é o coeficiente angular da derivada, ou seja, da reta tangente. Mas eu quero encontrar aqui a reta normal. Aí lembra da propriedade? Como que é a propriedade da geometria analítica? Ó, o produto dos dois coeficientes angulares é menos 1. Ou seja, o produto do coeficiente angular da reta tangente vezes o produto do coeficiente angular da reta normal é menos 1. Tá certo? Se é menos 1, você pode fazer o quê? Você pode isolar aqui. Então quer dizer que m' vai ser menos 1 dividido por m. Tá certo? Então eu só vou substituir. Vai ficar menos 1 dividido por m. Olha quanto é que vale o m aqui. Ó. O m não é meio? Então, menos 1 dividido por meio, isso aqui vai dar quanto? Menos 2. Pronto, gente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar de cá aqui no cantinho, ó. Então, m' é igual a quanto? Menos 2. Beleza. Agora fechou, ó. Então, esse aqui é o coeficiente angular da reta normal. E o ponto está lá. Pronto, eu vou voltar aqui, então, e encontrar a minha função, ó. Então, só vou substituir os dados aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Y menos o y0. Quanto é que vale o meu y0? Vale 1, então vai ficar y menos 1. É igual, o coeficiente angular. Quanto é que vale o coeficiente angular? Está aqui, ó, menos 2, que multiplica x menos o x0. Quanto é que vale o x0? É 1. Pronto, então vou resolver aqui, vai ficar assim, ó, y menos 1 é igual a menos 2 vezes x, é menos 2x, menos 2 vezes menos 1, menos com menos mais, 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar para mim isso aqui então, ó, y é igual a 2x, ó, o menos 1 vai passar para lá mais 1, 2 mais 1, 3. Pronto, gente, ó, fechou, ó. Essa então é a equação da reta, ó, já na forma reduzida, ó, y é igual a 2x mais 3. Pronto. Essa é a expressão da reta normal a esse gráfico no ponto 1 e a imagem de 1, ok? Essa é a primeira questão, beleza? Então, antes de você seguir aí, pause o vídeo, né? Faça as anotações, para ver se você entendeu mesmo, ok? Vamos então agora para a segunda questão, ok? Vamos lá, ó. Segunda questão. Vamos lá então, gente. Essa aqui é a questão número 2, ó. Bom, a questão número 2 fala para a gente o seguinte, ó. Calcule a derivada das funções abaixo. Então, ele forneceu para a gente aqui 6 funções, né? E ele quer que a gente encontre a derivada dessas funções. Bom, então aqui a gente vai resolver usando lá as propriedades que nós apresentamos para vocês na derivação, né? Então são questões assim bem simples. Basicamente a gente vai usar aqui as propriedades 1 e 2, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, a função f de x igual a 10. Bem simples, né? Porque aqui a minha função é uma constante, né? Então você vai usar a primeira propriedade, né? Então, ó, dx de f de x é igual a quanto? Gente, quanto que vale a derivada de uma constante? Ó, a derivada de uma constante nós vimos que vale 0. Toda vez que eu tiver uma constante, a derivada de uma constante vale 0, tá certo? Então, beleza. Só relembrando aqui a primeira propriedade. Segunda questão aqui, ó, g de x igual a 1/5. De novo, eu tenho aqui uma outra constante, né? Então, a derivada de uma constante é 0. Então, vamos lá, d de dx da função g de x é igual a 0. Tá certo? Beleza, sem nenhum problema até agora. Usamos aqui nas questões A e B a primeira propriedade. Agora vamos lá, terceira aqui, ó, item C. Calcular a derivada dessa função aqui, gente, da função x elevado à quinta. Beleza, como é uma função polinomial, a gente vai usar lá então a segunda propriedade. Então vai ficar assim, ó, d de dx, dessa função w de x, é igual. Bom, como é que a gente faz para derivar? Lembra? O expoente desce ali multiplicando, então vai ficar 5, que multiplica a função, aí você pega o expoente e subtrai em unidade. 5 menos 1 dá quanto? 4. Pronto, então essa aqui é a derivada, né, da questão aí do item C, ok? 5x à quarta. Beleza?
Item D aqui, ó, derivada da função x elevado à raiz de 2, ok? Então vamos lá, ó, dx. De novo, gente, ó, essa função que ele nos dá aqui, ó, é uma função, o quê? É uma função polinomial, tá certo? Você vai usar lá a segunda propriedade. Bem simples, né? Então, ó, o expoente vai cair aqui multiplicando, vai ficar assim, raiz de 2, que multiplica x, aí você pega o expoente, que é raiz de 2, e subtrai uma unidade dele, certo? Eu vou deixar assim, né, porque esse expoente aqui, na verdade, vai dar o quê? Vai dar um número irracional, né? Um número aí irracional, certo? Então, deixa assim, então. Ok? Então, basicamente aqui, ó, propriedade 1 nas duas primeiras, propriedade 2 aqui nesse C e D. Agora o item E, ó, tranquilo também, ó, vai usar a propriedade 2, é uma função polinomial, né? Então vamos lá então, ó, calculando a derivada aqui, ó, vai ficar assim, ó, d de dx da minha função z de x é igual, bem simples, né? O 1000 que é expoente vai cair aqui multiplicando, vai ficar x, aí você pega o expoente de unidade, quanto é que vale 1000 menos 1? Ó, 1000 menos 1 é quanto? 999, ok? Beleza, então ó, tranquilo, ó, quando a gente sabe lá as propriedades da derivação, não tem segredo para calcular a derivada, né? E por último aqui, ó, uma questão bem simples também, ó, uma nova função polinomial, vai ficar assim a derivada, ó, d de dx, da minha função aqui que foi chamada y de x, é igual, ó, o expoente vai cair aqui multiplicando, ó, 1/3, que multiplica x, aí você pega o expoente que havia, que era 1/3, e subtrai 1 dele, né? Então, simplificando aqui, ó, vai ficar assim, ó, nossa derivada então vai ficar d de dx, dessa função aqui que foi chamada y de x, que é igual a quanto? Ó, 1/3 de x que multiplica. Quanto é que vale 1/3 menos 1? Ó, 1/3 menos 1, 1/3 menos 3/3, então dá menos 2/3, né? Menos 2/3, ok? Então, beleza. Então, essa questão número 2 aqui é uma questão relativamente simples, né? A gente usou lá, basicamente, as propriedades 1 e 2 para resolver. Beleza, gente? Vamos para a próxima, então, questão número 3? Vamos lá, questão número 3. Ok, gente? Vamos lá, então. Questão de número 3 agora, ó. Questão 3, ele fala assim, ó. Calcule a derivada da função f de x igual a x à quinta mais x elevado a meio. Ó, aqui você vai usar aquela propriedade 3, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas, né? Então, bem tranquilo, para a gente calcular que tá aquela derivada lá, vai ficar assim, a derivada da função, ó, d de dx, do nosso f de x é igual, ó, derivada da soma é igual à soma da derivada. Então, o que eu faço? Eu já vou fazer a derivação direta aqui, ó. Quanto que vale a derivada dessa primeira função aqui, gente? Da função x elevado à quinta. Ó, o expoente é 5, cai, vai ficar x elevado a quanto? 5 menos 1, 4, beleza? Mais a outra função, ó, o expoente é meio, o expoente cai aqui, ó, meio, que multiplica x, aí você faz agora a subtração, ó, meio menos 1 dá quanto? Menos meio, ok? Então, só para deixar a minha função derivada um pouquinho mais bonita, vai ficar assim então para mim, ó, d de dx do meu f de x vai ser igual a quanto? Ó, 5 que multiplica x à quarta, mais 1 dividido por 2, aí o x elevado a menos meio que está em cima, passa para baixo, x elevado a mais meio, e o x dentro elevado a mais meio é a raiz de x, tá bom? Então eu vou deixar assim para ficar um pouco mais elegante a nossa resposta, tá certo? Pronto, ó, aqui está a derivada da nossa função em cima da, ok? Então assim, é tranquilo, não tem segredo, né? Basta a gente usar aí uma combinação das propriedades, né? Propriedade 2 e propriedade 3, tá certo? Vamos lá, questão número 4, ó. Determine a derivada da função. Agora já é a propriedade 4, né? A derivada da subtração é a subtração da derivada, né? Então basta a gente aplicar ali a propriedade 4. Então vamos aplicar então a propriedade 4, vai ficar assim então, ó, d de dx da minha função f de x é igual, vamos lá, direto, ó, quanto que vale a derivada de x elevado a 10? O expoente é 10, cai, vai ficar x elevado a quanto? Ó, 10 menos 1, 9, menos, agora o expoente é 3, vem aqui multiplicando o expoente, 3 vezes x, pega o expoente e subtrai em unidade. 3 menos 1 dá quanto? 2.
Pronto, está aqui a nossa função derivada do exemplo número 4, ok? Então, mais uma vez, não tem segredo. Perceba como que é interessante a gente fazer o cálculo das derivadas usando as propriedades, né? A gente se esquiva daquele trabalho que é você calcular a derivada a partir da função limite, né? Tranquilo, gente? Vamos fazer então a última agora ali, ó, a penúltima, né? Questão número 5. A questão número 5 fala assim, ó, determine a derivada da seguinte função, ó, f de x é igual a x à quinta menos 1/3 vezes 3 meios mais x elevado a 11. Então ali, perceba que a minha função foi dada pelo produto de duas outras funções. Então você vai ter que usar agora a quinta propriedade, né, que é a propriedade do produto, tá certo? Então, para usar a propriedade do produto, eu só vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui, ó, vamos supor que essa minha primeira aqui função vai ser uma função, sei lá, f de x, e essa segunda aqui, ó, vai ser uma função, sei lá, uma função g de x. Aí lembra, a propriedade do produto, como que é a propriedade do produto? Vou escrever aqui para a gente lembrar, ó. Então, a propriedade do produto é o seguinte, ó, a derivada da função produto vai ser o quê? Vai ser, ó, o produto da primeira função, o produto lá da segunda, né? Da segunda função, vezes a derivada da primeira, ó, dx. De quem? De f de x, mais, agora, a primeira função, que eu chamei de f de x, vezes a derivada da segunda, dx, de quem? De gx, tá certo? Então, essa aqui é a propriedade número 5. Ou seja, a propriedade do produto. Vamos ver então quanto é que vai dar essa derivada aqui? Ó. Então a nossa derivada vai ser, ó, derivada é igual a função g de x. Quem que é a função g de x? É essa aqui, ó, 3 meios mais x elevado a 11, vezes agora a derivada da primeira. Vamos fazer direto lá. A derivada de x à quinta é o quê? 5x à quarta. A derivada de 1/3 é uma constante, é 0. Beleza, tá aqui a primeira parte, agora mais... A segunda parte, vamos lá, f de x. Quem que é a função f de x? Eu vou copiar ela de novo aqui, ó. X à quinta menos 1/3. Agora que multiplica a derivada da segunda parte lá, ó. Vamos lá, a derivada de 3 meios, derivada de uma constante é 0. E a derivada de x elevado a 11. Então vai ser 11 que multiplica x elevado a décima. Beleza, ficou isso aqui para mim. Eu vou só dar uma reorganizada aqui. Vamos aplicar a distributiva aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 3 meios que multiplica 5x à quarta, vai ficar assim, ó, 3 vezes 5 é 15, x à quarta dividido por 2. Beleza, agora a segunda pela segunda aqui, ó. X a 11 vezes 5x à quarta vai ficar mais 5x, ó. 11 com 4 dá quanto? Dá 15, beleza? Agora mais... Aplicando aqui a distributiva na segunda parte aqui, ó. X à quinta vezes 11x à décima. Vai ficar assim, ó. 11 que multiplica x elevado a 15, beleza? E o último produto aqui, ó, vai ficar menos o quê, ó? 1/3 vezes 11 dá o quê? 11/3 de x elevado a décima, beleza? Ficou assim, então a derivada da minha função, vou escrever aqui então, assim, ó, a notação que a gente está usando, d dx da minha função f de x é igual. Então, reescrevendo, vamos colocar sempre o maior expoente. O maior expoente é 15, né? Então, x a 15. Então, vamos lá, 5x a 15 mais 11x a 15 dá quanto? 16x a 15. O segundo maior expoente é 10, então menos 11/3 de x elevado a décima, e o último lá, ó, mais 15 meios de x elevado a quarta. Pronto, gente, ó, esta é a função de derivação daquela função que me foi dada aí no começo, né? Usando aí a propriedade número 5, que é a propriedade do produto, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo. Mais uma vez, fica a dica, tá assistindo a aula? Pause o vídeo quando for apresentada a questão, tente resolver e na sequência você continua. Vamos então para a questão 6. Questão 6 é a nossa última questão aqui. Vamos lá, questão número 6. Então vamos lá, questão número 6 é a nossa última questão. Ó. Ele fala assim, ó, calcule a derivada da função dada por f de x é igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x ao cubo. Então eu tenho que calcular a derivada dessa função aqui. Gente,
Percebam que essa função ela foi dada pela divisão, ou seja, pela razão de duas funções. Então, como a minha função inicial é a razão, ou seja, a divisão de duas funções, eu vou ter que usar aqui a propriedade número 6, que é a propriedade da divisão, tá certo? Então, como é que a gente faz para usar aquela propriedade? Ó, eu vou usar aqui a propriedade escrita em forma de linha. Lembra quando a gente representou para vocês isso aqui? Ó? Imagine que eu tenho uma função y definida pela razão de duas funções, ó, u e v. Como que é a derivada? Lembra? Ó, a derivada y' é igual a u'(v) menos v'(u) dividido por v ao quadrado, tá certo? Beleza, então essa é a propriedade que você vai usar. Ó. Lembrando que nessa equação aqui, ó, quem que é a minha função que eu defini por u? Ó, u é essa aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Quem que é a função que eu chamei de v? Aqui, a função que nós chamamos de v é o denominador lá, ó, que é quem? X ao cubo, beleza? Então vamos aplicar então essa propriedade aqui. Então vai ficar assim, a derivada da minha função, ó, dx do nosso f de x é igual. Então vamos lá, ó, u', ou seja, a derivada de u, ou seja, a derivada do numerador. Quanto que vale a derivada dessa função aqui? Vamos lá, ó, 2x. Pronto, ó, u' é isso, 2x. Derivada de uma constante é zero, derivada de x ao quadrado, 2x. Agora, vezes v. Quem quer v é a função que está no denominador, ou seja, o x ao cubo. Beleza, está feita aqui a primeira parte, ó, u' v. Agora, menos v'(u), derivada do denominador. A derivada de x ao cubo é quanto? É 3x ao quadrado. Beleza. Vezes u. A função u é a função que está no numerador, ou seja, x ao quadrado menos 1. Todo mundo aqui dividido por v ao quadrado, ou seja, pelo denominador ao quadrado. O denominador é x ao cubo, se você levar x ao cubo ao quadrado, ó, elevando isso aqui ao quadrado, 2 vezes 3, 6. Pronto, ficou isso aqui, tá certo? Vamos agora só dar uma reorganizada para a gente ter uma função escrita de uma forma mais harmônica aqui, ó. 2x vezes x ao cubo é quanto? 2x à quarta, agora menos 3x² vezes x² é 3x à quarta, menos com menos mais 3x ao quadrado vezes 1 é 3x ao quadrado. Todo mundo aqui, ó, dividido por quanto? Por x à sexta. Então isso aqui vai ser o que para mim, ó? 2x ao cubo, menos, 2x à quarta menos 3x à quarta vai dar quanto? Menos x à quarta mais 3x ao quadrado dividido por quanto? Por x à sexta. Pronto, ó. Está aqui a derivada da minha função. Então vou escrever no final aqui, ó. Então d dx da função f de x é igual a quanto? Menos x à quarta mais 3x ao quadrado dividido por x à sexta. Beleza, gente? Está aqui, ó. Essa, então, né, é a derivada da nossa função aí do exercício número 6, onde nós aqui utilizamos a propriedade 6. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né? Ao final do vídeo, dê um like aí. Um abraço, até a próxima.